Fala, meu Deus, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Abra o nosso entendimento. Usa a minha boca, meu Deus, em nome de Jesus. E quando terminar, meu Deus, que esta pessoa, ela saia daqui com uma direção, ela saiba o que fazer para mudar essa situação que ela está vivendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem, diz assim, Provérbios, no capítulo, nós vamos falar sobre 3 características que você tem que adotar se você não quer terminar o ano mal e começar o ano mal. Diz assim, Provérbios 18:14: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Olha aqui para mim, por favor. Existe o espírito do diabo, existe o espírito de Deus e existe o espírito da pessoa. Todos nós temos um espírito. Às vezes, normalmente, você ouve essa frase aí fora, as pessoas dizendo assim, ó, o meu santo não bateu com o santo dela. Não, não é isso não. É o espírito da pessoa que não bateu com o espírito da outra. Por quê? Porque nós somos diferentes. Tem gente que o espírito dela é forte. Tem gente que o espírito dela é fraco. Você vê que quando o marido tem um espírito forte e a mulher tem um espírito fraco, eles vão ter atrito, se eles não souberem lidar com isso. Porque às vezes o marido, ele é para frente. O marido, ele é para frente, mas a mulher é freio de mão puxado. Ou às vezes vice-versa. Às vezes a esposa é para frente e o marido freio de mão puxado. Marido é freio de mão puxado. Às vezes a mulher, ela tem que ficar empurrando ele, porque se ela não empurrar, ele não sai do lugar, ele não se mexe. Isso não tem nada a ver com ao diabo, não. Porque normalmente as pessoas, elas querem colocar toda a culpa em quem? No diabo. Ah, fulano é preguiçoso, é o diabo. Ah, fulano é devagar, é o diabo. Ah, mas ele gosta de acordar todo dia, meio-dia, é o diabo. Quer dizer, tudo a pessoa quer colocar a culpa em quem? Não, é a pessoa, é o espírito dela. Ela é lenta, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa negativa, ela é uma pessoa, a mente dela é negativa. Sabe aquela pessoa que só vê problema? Aquela pessoa que problematiza tudo? Aquela pessoa que só reclama, que só murmura? A pessoa, quando ela tem um espírito assim, é difícil você conviver com ela, uma pessoa que tem um espírito fraco, porque ela é uma pessoa negativa, e aonde ela vai, ela leva a negatividade dela, porque a pessoa, ela quer passar para os outros o espírito que ela tem. O espírito é seus pensamentos, é a sua mente, é a maneira como você pensa, é a sua mente. Então a pessoa chega ali, ela quer passar o espírito dela aonde ela chega. Se ela tem um espírito forte, ela quer passar um espírito forte. Se ela tem um espírito fraco, ela quer passar um espírito fraco. Por isso que a pessoa tem que ver com que ela anda, a roda que ela senta, o empreendedor, quem ele contrata para o negócio dele. Que às vezes a pessoa contrata uma pessoa fraca e ela quer passar um espírito forte, só que não entra onde? Na cabeça da pessoa.
Não entra. Aí a pessoa fica ali, ela fica reclamando, ela fica murmurando, ela fica questionando, ela fica, mas não é bem assim, mas não é desse jeito, mas na prática não funciona assim. Por quê? Porque o espírito dela não é aquele. Ela tem dificuldade. A pessoa, quando tem um espírito fraco, ela não suporta as dificuldades da vida. Ela não suporta lidar com as perdas. A pessoa que tem um espírito fraco, você vê que o sujeito, ele perde o emprego, ele vai pro bar o quê? Ele vai pro bar encher a cara. Por quê? Porque o espírito dele é fraco. Ele não tem um espírito forte. Aí ele vai descontar na bebida. Ele não pensa assim, eu perdi esse emprego, mas Deus vai abrir uma porta melhor. Ele não pensa assim. A pessoa é assaltada, a pessoa é passada para trás, a pessoa ela sofre um golpe. A pessoa que tem um espírito fraco, ela olha aquilo e acha que a vida dela o quê? Acabou. Entra até em depressão. A pessoa que tem um espírito forte, ela olha aquilo e ela fala, mais tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Ou seja, ela faz do limão a limonada. Ela é resiliente, ela muda aquela situação. Ela não fica chorando pelo leite que se derramou. Agora, quando a pessoa tem um espírito fraco, você logo já percebe só de falar com ela. Sabe aquelas pessoas que ela já perdeu há muito tempo, já faz 20, 30 anos, você senta com ela está falando daquilo que ela perdeu 30 anos atrás? Sabe aquela pessoa que ainda está remoendo as perdas? É aquela pessoa que não superou. O tempo passou, mas ela ainda está o quê? Está presa àquela situação. Por isso que você tem que orar a Deus, para Deus te dar um espírito forte, para Deus fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa que tenha um espírito excelente. A Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, só para você ter uma ideia, o povo estava na escravidão. Deus conhecia aquele povo? Conhecia ou não? Conhecia. Deus sabia o espírito daquele povo? Sabia. Deus sabia que ali tinha gente forte e gente fraca? Sabia. Deus sabia? Sabia. Então, para Deus tirar aquele povo da escravidão, Deus tinha que apresentar uma proposta para eles. Deus tinha que apresentar. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem um espírito fraco, ela se prende a garantias. Não adiantava Moisés chegar ali e dizer assim, olha, vamos embora da escravidão. Esse povo não ia sair. É como, por exemplo, a pessoa que ela está infeliz, ela está insatisfeita, ela está num trabalho que ela não gosta, ela ganha mal, ela não está feliz. Mas quando você fala de sair, ela sai. Por que ela não sai? Porque ela fala, não posso sair. É a minha garantia. Como é que eu vou pagar minha conta? Como é que eu vou pagar minhas despesas? Eu não posso. Agora, se der a ela uma garantia, olha, você vai sair daqui e tem uma porta melhor para você aqui. Você vem, ela sai o quê? Correndo e vai embora. Porque agora tem uma garantia. Então Deus precisava dar àquele povo uma garantia. Olha, vocês vão sair daqui, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Era garantia. Eles toparam? Toparam. Ficaram animados? Ficaram. Só que o que eles não sabiam era das dificuldades que eles enfrentariam no deserto. Quando eles se depararam com aquelas dificuldades, começaram as murmurações, começaram os questionamentos, começou a saudade do Egito.
Porque lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo, e aqui no deserto nós não temos nada para comer, aqui no deserto nós não temos nada. E eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a questionar. Então, para trazer ânimo àquele povo, Deus deu a direção para que Moisés escolhesse 10 pessoas e desse a elas uma função. Qual era a função delas? Ser espia. Elas iam passar adiante, iam chegar na terra, iam ver a terra, examinar a terra, fazer um relatório, trazer. E qual era o propósito? Motivar o povo que estava desmotivado, querendo voltar. Só que quando Moisés escolhe os 10, 8 ele errou. Ele fez uma seleção. Talvez na cabeça de Moisés ele pensasse assim: esses 10 aqui são os 10 mais de fé que eu tenho aqui. Esses 10 aqui são os 10 que estão bem alinhados comigo. Esses 10 aqui são os 10, né, que são de guerra, são pessoas. E mandou esses 10. Para surpresa dele, 8 era um problema. Quando eles voltaram, o espírito deles não era bom. Eles voltaram e diz a Bíblia, eles difamaram a terra, dizendo: Deus errou, Deus se enganou, mandou a gente para uma terra para a gente ser devorado. Nós vamos ser devorados como se devora um pão. Aquele povo é maior, é mais forte, é mais poderoso. São filhos de Anak, são descendentes dos Anaquins, são gigantes. Aquela terra é terra que devora. Eles começaram a difamar, e a Bíblia diz que a esperança daquele povo se derreteu, foi embora. O povo chorou aquela noite copiosamente, até que no meio daquele alvoroço todo, porque a pessoa que tem um espírito fraco, ela contamina aonde ela chega, ela começa a passar o que está dentro dela, ela começa a dar para as pessoas de beber do espírito que ela tem. E as pessoas passam normalmente a pensar como elas. Por isso que a Bíblia em Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Uma transformação de espírito, de mente. No meio daquele alvoroço todo, Josué e Caleb se levantaram e disseram: eia, subamos e possuamos essa terra, porque certamente Deus entregou nas nossas mãos. Está aqui o fruto dela. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Ou seja, olha como é que o espírito de uma pessoa faz diferença. Enquanto aqueles 8, porque os 10 foram enviados para fazer a mesma coisa. Enquanto aqueles 8 só viram problema, porque o espírito neles não era bom, os 8 olharam para a qualidade, a exuberância da terra. E eles voltaram trazendo fruto da terra e animaram o povo. Aí sabe o que diz aqui? Números, capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo
Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Quer dizer, porque nele, em Josué e Calebe, houve um outro espírito, eles entraram. Mas aquelas 3 milhões de pessoas não entraram, porque elas se deixaram contaminar pelo espírito daqueles 10, daqueles 8, que não tinham um espírito bom. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você ouve. Você tem que tomar cuidado com o que você traz para a sua vida. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que te cercam. Porque se elas tiverem um espírito forte, elas vão empurrar você. Se elas tiverem um espírito fraco, elas vão travar você. Já tentou andar com um carro com freio de mão puxado? Já esqueceu o freio de mão puxado e tentou avançar? Você acelera, o carro pode até ir, mas ele vai patinando, não é assim? Ele perde a força. Assim são as pessoas que têm um espírito fraco. É um freio de mão puxado. Elas perdem, em algum momento, elas vão perder o quê? Elas vão perder a força. A Bíblia fala de outro exemplo, de um homem que tinha um espírito excelente, que era Daniel, dizendo assim, Daniel capítulo 6, versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, quando a pessoa ela tem um espírito de excelência, um espírito forte, ela faz a diferença aonde você coloca ela. Não demora muito, ela vai se distinguir dos outros. Ela vai fazer a diferença. É aquela pessoa que, quando ela pega um trabalho, ela se destaca no que ela faz. É aquela pessoa que, quando ela presta um serviço, é aquele prestador de serviço que ele presta o serviço dele com excelência. Logo ele conquista mais e mais clientes. É aquela pessoa que tudo que ela faz, ela procura fazer com excelência, nos mínimos detalhes. É aquela pessoa que, quando é contratada, quando ela entra numa empresa, ela se destaca dos outros. Não demora muito, as pessoas começam a olhar e ver que ela é diferente. Agora é claro que isso vai atrair muita coisa ruim também. Vai atrair inveja, vai atrair ciúme, você não tenha dúvida. Prego que se destaca, toma martelada. Você está aqui, se abre um negócio aqui na cidade, no bairro, começa a se destacar, o que vai acontecer? É natural. Você vai passar por luta, você vai enfrentar perseguição, você vai passar por guerra. Tem gente que não vai gostar do seu crescimento, tem gente que vai tentar sabotar você, tem gente que vai lutar contra você, tem gente que vai tentar te atrasar. E aí entra a segunda característica, a perseverança. Porque, além de um espírito forte, você tem que aprender a ser uma pessoa perseverante. A Bíblia fala que, quando Isaac chegou na terra de Gerar, ele plantou aonde ninguém queria plantar, porque ele obedeceu uma direção de Deus, ele teve fé para obedecer, e ele prosperou naquela terra, de maneira que os filisteus começaram a ter inveja dele, e ele foi abrindo poços
e foi encontrando água. E toda vez que ele abria um poço, que ele encontrava água, os inimigos iam fazer o quê? Entulhavam. Agora ele parava. Aí entra a perseverança da fé. Se você não tiver essa característica de uma pessoa perseverante, sempre que alguém atrapalhar você, você vai parar. Sempre que surgir uma luta, você vai desistir. Eu sempre falo que as pessoas, elas não desistem do que elas querem. Elas continuam querendo. Elas continuam. Você quer ver um exemplo? A pessoa que tinha um sonho de se casar, ela parou de buscar. Mas ela deixou de sonhar com o casamento? Não. Ela continua sonhando, mas ela desistiu do caminho. Ela desistiu do trajeto. Por quê? Porque ela teve decepções. Ela passou por situações. A mesma coisa é aquele que quer empreender, aquele que tem um sonho de empreender. Ele começa a empreender, ele tem as dificuldades iniciais, vem a luta, e aí ele desanima no meio do caminho, ele desiste. Mas ele deixou de sonhar em ser um empreendedor? Não, ele desistiu do trajeto, não do sonho. Porque ele sabe que entre o estado atual e o estado desejado dele, tem um trajeto, tem um caminho. E na maioria das vezes, esse caminho é fácil, esse caminho é difícil. Então as pessoas, elas não desistem do sonho, elas desistem do trajeto, é do percurso. Elas não estão desistindo do que elas querem, elas estão desistindo do que elas têm de enfrentar para ter o que elas querem. Então ninguém desiste de um sonho, a pessoa desiste do caminho para o sonho. Por quê? Porque falta perseverança. Elas não querem perseverar, e todas as vezes que você para no meio do caminho, todas as vezes que você olha para trás, todas as vezes que você desiste, você está voltando para trás da fila, você está recomeçando de novo. Você olha, por exemplo, e você vê um testemunho. Quem aqui você tem mais de 20 anos, 30 anos de caminhada com Deus, caminhada na fé? Quantos anos? 28 anos. Quantos anos? 23 anos caminhando. Quantos anos? Mais de 20 anos. Se você pegar essas pessoas aqui e você pedir para elas contarem o testemunho delas, elas vão resumir 30 anos em 10 minutos, em 15 minutos. Às vezes a pessoa ouve um testemunho e a pessoa diz assim: meu nome é fulano de tal, quando eu cheguei na igreja e eu morava mal, eu morava com os ratos, eu comia comida do lixo, eu era desempregado, eu não tinha ninguém, a minha vida sentimental era destruída, e eu tinha doença, eu tinha vício. E hoje a minha vida mudou, hoje eu sou bem casado, hoje eu estou liberto, hoje eu tenho meu negócio, estou prosperando, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho a presença de Deus. E aí quem ouve, pensa que a vida daquela pessoa mudou na velocidade em que ela deu o testemunho. Isso é uma ilusão. Porque o que as pessoas não se dão conta é de que são 20 anos, 30 anos de lágrimas, de dor, de oração, de jejum, de lágrimas, de plantação. Não é assim.
A pessoa teve que perseverar. E nesse caminho, quantas pessoas ficaram para trás e ela continuou? É só você olhar. Quantas pessoas começaram com você e ficaram no caminho? Quantas voltaram para trás? E depois de um tempo, aquelas pessoas voltaram, e porque você perseverou e você venceu, você olhou para elas e você viu elas terem que recomeçar tudo de novo do zero, começar lá atrás. Então, Deus nunca vai entregar as coisas de mão beijada. Quando Deus entregou Jericó, ele falou: eu dei Jericó. Só que quando eles chegaram lá, tinha muralha. Deus entregou, mas não entregou de mão beijada. Eles poderiam dar uma volta. Eles deram quantas? 13. Você vê que as coisas são assim. Às vezes a pessoa pergunta: mas por quê? Será que Deus não poderia fazer? Poderia. Eu falo que não foram as voltas que derrubaram as muralhas, não foi o soar das trombetas, não. O que derrubou as muralhas foram a obediência. Não podia ser 12 e nem 14, tinha que ser 13, porque 13 foi o número que Deus escolheu, como Naamã. Não podia ser 1 nem 6, tinha que ser 7. Ah, mas por quê? Aí você fala com Deus. Eu não sei. Amém? Mas eu penso que Deus age assim para que eu e você aprenda a perseverar e a lutar pelas coisas que nós queremos. Para nós não pensarmos, acreditarmos que as coisas vão vir de mão beijadas. Se você entregar para o teu filho tudo de mão beijada, você vai criar um ser humano inconsequente. Você vai criar um monstro. Se você der tudo para ele de mão beijada, sem ele ter que lutar, se você não aprender a dizer não para ele, só disser sim, se não aprender a dizer não, você vai ver um monstrinho que você vai criar. Ele tem que aprender a lidar com o quê? Não é o quê? Não é não. E acabou. E ele vai ter que aprender que as coisas se conquistam na base da perseverança. Você vê hoje que tem pais que ele pode dar as coisas para o filho, mas ele fala assim: mas eu vou segurar. Eu quero que ele o quê? Que ele aprenda a lutar pelo que ele quer. Você está treinando. Amém? Então, Deus trabalha assim. Ele não vai entregar nada nas tuas mãos, de mãos, o quê? De mão beijada. Agora, voltando ao espírito da pessoa, que a faz ser perseverante ou não, porque a segunda característica depende também do quê? Da primeira, porque se a pessoa tem um espírito fraco, logo ela não será uma pessoa perseverante. Agora você imagine todos nós aqui, dando a volta lá na muralha. Todo mundo aqui tem o mesmo espírito? Tem. Vamos dar a volta na muralha. Hoje é a primeira volta. Aí vamos lá, todo mundo está o quê? Animar, todo mundo naquele gás. Poxa, Josué falou para a gente dar a volta, a muralha vai cair, Deus é com a gente, vai dar certo, essa muralha vai cair por terra, você vai ver, Deus vai honrar a gente, vamos com tudo, não vamos desanimar não, Deus vai abençoar, Deus vai honrar, vai dar tudo certo, se Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, porque Deus não falha, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele vai fazer, Ele vai honrar, Ele vai abençoar. Aí, vamos para a segunda volta, vai na segunda. Aí dá a segunda volta. Imagina nós aqui, a cena. Aí com certeza, no meio daquela multidão, que não era pouca gente, uns já começaram a fazer assim, ó, perto da muralha.
Ó. Ih, rapaz, eu não estou vendo nenhuma rachadura aqui não, hein? Será que vai cair mesmo? Na terceira volta, você pode ter certeza, já tinha uns inflamando uns os outros. Ih, rapaz, para que essa besteira? Você vai terminar essa... Não vou terminar essas 13 voltas, não. Se eles quiserem, eu vou. Eu não vou, não. Estou cansado, o sol está quente. Você imagina a murmuração que houve, que era muita gente. Você acha que todo mundo estava com aquele ânimo todo? Duvido. Tinha gente que ficou pelo caminho, outro se jogou na areia. Falou, não vou não, dá vocês aí. Porque nem todo mundo tem o mesmo para perseverar. Somente a pessoa que tem um espírito forte vai até o fim. A pessoa que não tem um espírito forte, ela para no meio, ela vai parar no meio do caminho. E terceira característica, ser uma pessoa de fé. Ter o quê? Ter fé. Amém? Diz aqui assim Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, os mesmos sentimentos, ele era homem, ele estava sujeito às mesmas fraquezas, o mesmo cansaço, o mesmo medo, a mesma dúvida, ele passava pelas mesmas situações que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? A fé nos dá autoridade, a fé nos dá poder para fazer parar o que tem que parar, e poder para vir o que tem que vir. Eu não sei, por exemplo, o que tem que parar na tua vida, a miséria, a doença, o fracasso, a derrota, a humilhação, o que tem que parar, mas a fé manda parar. Amém? A fé nos dá autoridade, a mesma autoridade que Jesus ele usou para parar a tempestade, para acalmar o vento, a tempestade. A fé nos dá autoridade, a mesma autoridade que Jesus usou para falar com a figueira. O próprio Senhor Jesus disse isso: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, erga daqui e vai para colar, e vai suceder o que vocês disseram, se vocês não duvidarem. Então a fé é esse poder. A pessoa, quando ela é de fé, ela crê, ela usa autoridade, ela abençoa a vida dela, ela abençoa o negócio dela. Está todo mundo dizendo que vai dar errado, mas ela está falando que vai dar certo. Está todo mundo contra ela, mas ela está acreditando. Está todo mundo tentando parar ela, mas ninguém para ela, ela é imparável. Por quê? Porque ela é uma pessoa de fé. E geralmente, normalmente, é complicado, porque a pessoa que é de fé, muita fé, geralmente as pessoas confundem a fé com a teimosia. Chamam as pessoas de fé do quê? De teimosas, porque a pessoa que é de fé, quando todo mundo para, ela continua. Quando todo mundo desiste, ela avança. Quando todo mundo fala não vai dar certo, ela continua. A pessoa que é da fé, ela está disposta a andar uma milha extra. Ela vai além. Os esforços dela vai além. A perseverança dela vai além. E as pessoas que não entendem isso, claro, vai fazer o quê? Vai criticar, vai bater nela, vai dizer que ela é teimosa, vai dizer que ela é cabeça dura. Só que quando dá certo, as pessoas vão bater palma e dizer assim: olha, parabéns pela tua fé. É sempre assim. E quando as coisas estiverem dando errado, você é chamado de teimoso. Quando as coisas derem certo, vão dizer que você é um homem, uma mulher de grande fé.
Fique em pé, por favor. Por isso que você tem que ignorar, muitas vezes, as palavras de derrota, as palavras negativas, as palavras de que não dá, que você não vai conseguir, que não dá certo, que não tem jeito. Amém? Coloque a mão no seu coração, por favor.